Sim. Sim. E aí pessoal, mais uma semana. E bem, vocês viram aí que esse assunto é um pouquinho polêmico, né? Falar do Zoro não é fácil. Existem extremos aí dos dois lados. E eu vou tentar aqui, eu espero que não me chamem de hater e nem que me chamem de tarde e nem que me chamem de fanzete ou sei lá, né? O Zoro é um personagem um pouquinho incompreendido, mas ao mesmo tempo ele merece também um pouco dessa base de fã aí, porque ele é um personagem da hora, tá? Mas vamos com calma. Primeiramente eu quero dizer aqui que muitas pessoas que já estão acostumadas a me ver discutindo, elas vão achar que eu realmente estou completamente contra o Zoro, né? Mas a questão é que todas as discussões que foram levantadas até então eram exatamente contra o outro personagem, né? E a favor do Zoro. Então, exatamente por isso, né, que a gente acaba aí esquecendo um pouquinho do Zoro, né? Esquecendo de falar as coisas boas dele, para tentar fazer com que o fã ali que está discutindo com a gente entenda que não é exatamente por aí, né? E que os outros personagens também são importantes, têm suas funções e também tem as suas cenas da horas, entende? Então é por isso que eu falo que o Zoro ele é um pouquinho incompreendido pelos fãs, porque muitas vezes a galera acaba vendo só o lado dele, né? E é isso que acaba chateando um pouco os outros fãs, né? Nesse assunto de falar de personagem, é que existem os fãs, né? E muitos deles acabam se doendo pelo personagem. Eu mesma já aconteceu isso comigo, estou melhor hoje em dia, mas é com a Robin, né? Eu acabo sendo atingida de certa forma, porque eu sou o tarde pela Robin, então isso é normal, tá? Mas assim, eu não sou extremista, né, em relação a Robin. Eu sei que ela tem suas limitações, eu sei o que o Oda quer colocar nela, né, que ela não é um personagem de combate, ela é um personagem fodão, né, que vai destruir tudo. Então assim, quando eu vou discutir a respeito disso, é claro que eu falo sempre da minha paixão, do meu sentimento. A galera que já tá vendo eu discutindo percebeu isso, né? Mas em relação à história mesmo, ao que o Oda nos mostrou, ao que o papel dela na história, né? Eu não sou de ficar viajando nas ideias e nem distorcer a própria personalidade do personagem, tá? E isso, infelizmente, acontece sim com o personagem Zoro, tá? É claro que quem colocar a carapuça, colocou a carapuça, né? E normalmente são essas pessoas que vão reclamar e vão falar que eu sou hater. Mas assim, porque o Zoro ele é um personagem incompreendido, né? Na minha visão, o Zoro como personagem, tá? Esquece, vamos esquecer fã, vamos esquecer briga, vamos esquecer qualquer hater que existe, porque sim, existe hater também. Mas vamos colocar assim, o Zoro como personagem na história, tá? Independente se ele é dispensável ou não. É claro que se a gente tira algum personagem do bando, é claro que a história pode continuar de certa forma, tá? Dá pra você adaptar. Então muita gente fala que o Zoro é meio inútil, claro, né? Eu às vezes falo isso pra irritar, mas a real é que, nenhum personagem é inútil, né? É claro que, como eu disse, se a gente tira o Zoro, se a gente tira até mesmo o Sanji, dá pra você adaptar a história sem eles no bando. Mas, gente, o Oda colocou os dois lá, e colocou o Zoro, colocou, enfim, todos os do bando, tá? Então eles são importantes, sim. Então, se o Oda colocou lá o Zoro no bando, independente da sua função, é claro que ele é importante. A personalidade do Zoro, ela é importante para a história, né? Se a gente for ver várias cenas aí, vários acontecimentos da história, a gente vai perceber que o Zoro ele realmente é importante. Ele traz o quê? Ele traz um pouco de razão pro bando, né? Como por exemplo, agora nessa edição 44 que saiu da Panini,
onde a galera ficava preocupada com o Luffy, né? Pô, agora ele já tá lutando com o Orochi, e o que vai acontecer? O Zoro fala, ah não gente, vamos ficar aqui na plataforma, porque ó, tem navio chegando, né? E como agora eles não vão ficar bombardeando aqui por causa da Robin, a gente fica aqui pra proteger a Robin e espera o Luffy. Porque se o Luffy ganhar, que o Luffy vem pra cá, né? Então não, vamos ficar aqui e proteger, tá? Não vamos lá pra tentar ajudá-lo, isso não é bom. E o Orochi tem outro nível de força. Então isso não foi o comando, tá? Primeiramente isso não foi o comando. Ele falou assim, ó gente, né, vamos esclarecer algumas coisas. Ele deu o quê? Razão, né? Até porque ele era uma coisa mais emocional e tal. Então o Zoro, ele, exatamente por ele ser um pouco mais frio comparado aos outros, ele traz razão, né? Isso não acontece somente na plataforma, mas acontece em outras situações também. O Zoro, ele é o típico, é a personalidade dele. Isso é desde o começo da história, né? Quando ele fala pra Nami, não, eu faço as coisas do meu jeito, né? E em relação a essas discussões que acontecem, sempre comparando ele com o Shinji, ou até mesmo falando dele com a Nami de imediato e tal, isso são assuntos chatos, né? Até mesmo desnecessários. Porque sempre vai ter algumas briguinhas e assim, gente, basta a gente pesquisar um pouco, basta a gente ler um pouco da história. Mas assim, tem informação mesmo, né? Quem é curioso vai entender ali o que tem na história, entende? Eu não vou ficar discutindo aqui com vocês em relação a quem é imediato ou não. E também não vou falar quem é mais forte que quem, tá? Acho que, meu, é um assunto totalmente desnecessário pra história. Essa não é a história, entendeu? Então, não, eu prefiro falar o quê? Do Zoro, gente. Por que a gente não esquece todas essas picuinhas e fala do personagem Zoro? A personalidade dele. Todos os fãs do Zoro acabam falando, não, porque ele é fodão e destrói tudo. Mas, cara, a personalidade do Zoro não é só isso. Ele é um típico personagem comum, tá? Mas isso não quer dizer que ele é um personagem ruim, ok? Calma lá. Por exemplo, ninguém vai falar que o Sanosuke Sagara, lá de Rurouni Kenshin, é um personagem ruim. Cara, o Sanosuke é foda. Ninguém vai falar que o Riei é um bosta. Porra, o Riei do Yu Yu Hakusho é foda. A gente não vai falar mal do Vegeta e nem do Piccolo, porque eles também são personagens fodas. Então assim, é claro que o Zoro é um personagem foda, gente. Mas ele é um personagem que precisa estar num shonen convencional. No entanto, que a história do Zoro mesmo, ela é curta. E o mais da hora do Zoro, é que desde o começo da história, desde o primeiro volume, a personalidade do Zoro tá ali marcada. Mas tem muitos fãs que não se preocupam em falar do personagem Zoro, e sim de tretar, né? Falar dele dando porrada, falar dele que ele é demônio, falar que ele é mais forte que o Sanji, falar que ele é imediato, falar que ele é Deus, e isso acaba desclassificando um pouquinho, sabe, o personagem. Eu acho que o Zoro é muito mais que isso, na verdade. Quando eu vejo o personagem Zoro, eu acho o Zoro extremamente foda, ele como personagem. Eu, por exemplo, cara, eu acho a Robin um personagem extremamente profundo em todos os mangás que eu já li, cara. Tipo, eu vejo ela chorando, eu choro junto, tá? Então, assim, eu vejo extrema profundidade, assim, vou a fundo no que ela fala, no que ela vê, em todas as percepções da Robin, tá? Então, assim, eu sou fissurada nisso, tá? Então, assim, os fãs do Zoro, eles normalmente são fissurados no quê? Na parede de combate. E convenhamos, na minha opinião, pelo menos, os melhores combates foram do Zoro, tá? Ele com o Ryuma, ele com o Mr. 1, na minha opinião, foram as melhores batalhas até agora da história. Apesar de eu gostar de outras também, tá? A personalidade dele, que é séria, a personalidade que bebe muito, um personagem pinguço, né? A gente também não pode esquecer da honra que ele tem, da fidelidade que ele tem e da promessa que ele sempre diz que vai cumprir, sabe? Então, assim, ele é um personagem foda, tá? Não é foda porque ele é forte. Ele tem sim as suas qualidades, ele tem coisas a mostrar na história, sabe? A fadiga que ele pegou do Luffy lá em Vivebé, nossa, aquilo... faz dele Deus. Gente, mas a gente não tem que pensar naquela cena como se, nossa, ele aguentou pra caralho, ele tá no nível do Luffy. É porque normalmente é isso que acontece. E na verdade não, é pra você ver o que? A fidelidade não só do Zoro, mas do bando inteiro ali. O Zoro foi o que levantou, tá? O Zoro foi o que levantou. E ele é o que estaria mais apto a receber aquela fadiga. Isso não quer dizer que os outros personagens
não tomariam essa fadiga, entende? Aí esse é o grande problema do personagem Zoro. A galera só vê o lado do Zoro. É claro que aquela cena foi foda. Nossa, gente, foi foda. Eu não vou dizer que não foi foda pra caralho, tá? Mas é pra gente entender o porquê daquilo. Então são esses extremismos aí nas opiniões da galera que faz a gente acabar discutindo muito sobre o Zoro e não ver as partes boas do personagem, entende? Então, na verdade, na minha opinião, assim, ele é realmente um personagem incompreendido, né? Porque quando eu vou ler a história, quando eu vou ler tudo que acontece com o Zoro, cara, eu vejo a fodacidade dele na personalidade, na questão de honra, na questão de fidelidade, na questão da razão, sabe? Na questão até mesmo de ser um pouquinho mal-humorado. Mas ao mesmo tempo, galera, é engraçado, ele é um personagem completo, tá? Como eu disse, eu não acho que ele é profundo da mesma forma que eu vejo a profundidade da Robin. Mas ele é um personagem que tem suas qualidades, entende? Ele não é um dos meus personagens favoritos, porque eu tenho os meus gostos, tá? Mas se fosse pro Zoro ser meu personagem favorito, cara, não seria porque ele luta. Não, eu não desgosto do personagem Zoro. Eu só acho que é muito chato ficar discutindo coisas inúteis a respeito do Zoro, entendeu? Ficar discutindo a respeito do combate dele, do nível dele, e se ele tem hack, se ele tem, sei lá, se o olho dele sai um laser, sabe? Gente, não é importante isso, sabe? Se o olho dele sai um laser, cara, não é isso que vai ser foda, entendeu? Vai ser o porquê de sair o laser. Essa é a questão, sabe? E normalmente acabam endeusando o Zoro nessa questão de combate. E não incomoda somente eu, tá? Então incomoda muita gente porque realmente, gente, tem muito mais coisa a se discutir do personagem Zoro do que ficar vendo, nossa, ele tem músculo, nossa, ele lutou com o Mihawk, e nossa, como ele é foda porque ele tem a Ashura. Vamos com calma, beleza? É um assunto polêmico, eu sei que é um assunto polêmico, mas eu acho que eu tava precisando desabafar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, basicamente é o seguinte, eu gosto muito do personagem Zoro, de verdade. Mesmo as pessoas que acham que eu não gosto do Zoro. Eu gosto muito do Zoro. Então, fica aí pra vocês, a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo temático. Não sei do que eu vou falar, então mandem sugestões, estamos aí pra falar sobre várias coisas. Enfim, mas eu tenho algumas pautas aí. Mas é isso, galera, tá? Então curtem aí o vídeo, se inscrevam no canal e passem pro amiguinho que gosta do Zoro, tá? Quem sabe assim eu não consigo equilibrar um pouquinho as coisas, né? Então, falou aí!